Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Compre Alugue Agora. Aqui nós trazemos especialistas do mercado imobiliário para bater um papo com vocês. Eu sou Ana Carolina, co-CEO do Compre Alugue Agora, e eu estou aqui com... Rodrigo Svezia, CMO do Compre Alugue Agora. Aninha, mais um episódio aqui do nosso podcast. Mais um convidado, hoje uma convidada muito especial do mercado imobiliário, que vai trazer pra gente um olhar diferente, complementar, né, dos nossos últimos papos. Cecília Teixeira, dona de imobiliária, dona de empresa de treinamento e focada na mentalidade, né, em mentalidade e alta performance pro mercado imobiliário e, o mais importante de tudo, corretora de imóveis. Cecília, é um prazer tê-la aqui conosco. Acho que vai ser muito bacana esse papo. E a gente sempre começa de uma forma simples, não tem como fugir disso. Conta um pouquinho pra gente sobre você, sobre a tua carreira, teu momento. Bom, obrigada pelo convite, pela presença também, né, de estar aqui. Eu já acompanho vocês há algum tempo, acho muito legal vocês terem essa abordagem em relação ao mercado imobiliário, né, que ele mudou muito. Eu tô há 25 anos no mercado imobiliário. É um mercado que ele é muito multipotencial, que eu falo. É isso, eu fui descobrir essa palavra agora, né? Que me falaram, Cecília, você é uma multipotencial, né? O que seria um multipotencial? É quando você tem que aprender um pouco de vendas, um pouco de marketing digital e principalmente de mentalidade. Mentalidade é algo que faz anos que as pessoas acabam inventando em vários estilos de formas de falar sobre mentalidade, mas na realidade é o nosso básico, que é entender de pessoas, entender de processos, e tem vários cursos hoje, mentorias. Mas o mercado imobiliário é algo que mudou minha vida, não só como profissional, como corretora de imóveis, né, que eu iniciei como corretora de imóveis, e também na minha vida no contexto todo, na família, de bens patrimoniais. Muitas mudanças aconteceram através do mercado imobiliário. Eu sou vendedora desde os 18 anos de idade, fiz teatro, fiz tudo que vocês imaginam, tenho formação em direito, né? Minha formação, minha primeira formação. Depois eu comecei muito a ir para essa área de treinamento, mas por conta da liderança. Quando eu assumi um time de vendas, isso é muito comum no nosso mercado, né, no mercado imobiliário. Depois de um tempo, o corretor de imóveis, ele pode optar em ser apenas corretor de imóveis, ou então ele seguir uma carreira de coordenação, de gerente, diretor, e crescer um pouco dentro do setor. Eu acabei optando, né, por essa opção de você crescer, né, de ter algo a mais. E aí, quando você assume uma situação de liderança, você também tem que aprender sobre pessoas. E não tem curso pronto, né? Lá atrás, quando eu comecei, não tinha um curso que falava assim, olha, o gerente tem que fazer isso, o líder tem que fazer isso. Então, você vai aprendendo, quebrando a cabeça, errando pra caramba, sendo criticada. Né? Principalmente mulher nesse setor, o mercado imobiliário, ele é muito voltado mais pro lado, ele é muito masculino, né? Então, isso fez com que eu buscasse treinamentos voltados para comportamento humano, PNL, aí começou inteligência emocional. Eu comecei a me especializar e comecei também a ir por esse lado dos treinamentos e cursos. E aí me especializei em neurociência, em outros tipos de curso também. E hoje estou quase me formando em psicologia. Nossa, quer dizer, primeiro eu queria fazer um adendo rápido aqui, que eu tô numa mesa com duas advogadas, tô com um pouco de medo, tá? Só queria deixar claro isso, mas beleza, quer dizer, então, empreendedora, vendedora, corretora, advogada, futura psicóloga. E aí, seu dia tem quantas horas? Conta isso pra gente. Multipotencial. Eu achava que o dia tinha só 24 horas, mas tô achando que o seu tem mais. Mas eu quero falar uma coisa que é muito importante. Quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, você tem que ter um foco. O negócio do multipotencial, eu fui estudar sobre isso. O que seria hoje um multipotencial profissional multipotencial? Ele tem várias vertentes, vários conhecimentos, vários tipos de formas de treinar as pessoas, mas ele tem que focar em algo. Porque se você fizer várias coisas ao mesmo tempo, não dá certo. Você não conseguir nada e ter sucesso em nada. E principalmente, como eu vou falar hoje um pouquinho também de alta performance, voltado para a mentalidade, tem um momento que você tem que definir qual linha você vai seguir. Mesmo você sabendo outras coisas, você tem que seguir uma linha. E isso acontece muito no nosso mercado. O corretor de imóveis, ele entra no mercado, na maioria das vezes ele fica na dúvida para que lado que ele vai, que tipo de perfil de público que ele vai vender, se eu vou para Minha Casa Minha Vida, se eu vou para Alto Padrão, ele se perde, vou fazer só locação. E é bacana nesse processo inicial entender como que ele busca a característica melhor dele, como que ele se vê, ele se autoconhecer, porque a gente tem uma característica que é única só nossa. E aí quando ele começa a entender, eu funciono melhor trabalhando Minha Casa Minha Vida, eu funciono melhor fazendo locação, eu funciono melhor trabalhando todos.
ele vai se encontrar. E quanto mais ele se encontrar, mais ele tiver o pé no chão, mais ele tem sucesso e vai buscar alta performance. Com certeza. Eu já tenho perguntas. Então, por favor, Oba. começa. Me interessa muito falar sobre mentalidade. Eu acho que a gente saiu uma pesquisa em que os donos das imobiliárias, normalmente, eles são geração X. Geração X não é uma geração muito acostumada a terapia, autoconhecimento. Eles não cresceram com isso, como, por exemplo, hoje eu cresci com isso, sabendo que era importante, faço terapia desde pequena. E eu vejo o quanto isso me afeta profissionalmente também. É muito... Eu sou brava, mas eu tô na terapia. Imagina se eu não estivesse na terapia fazendo yoga. Não poderia nem estar vivendo em sociedade. Não poderia. Estaria num canto. Então eu vejo o quanto é importante a terapia, enfim. Eu acho muito legal você trazer essa parte de mentalidade, porque não é uma coisa que se fala muito dentro do mercado imobiliário. Apesar de se falar, se você abre o Instagram, o que você mais acha é frases motivacionais, inspiracionais. E eu queria saber em que ponto da sua carreira você percebeu que era importante estudar e falar sobre mentalidade no ramo imobiliário. Bacana. Falando em geração X, eu sou da geração X, então eu vou poder falar aqui bastante sobre isso. Chegou um momento, principalmente quando você entra nesse mercado, você não tem esse apoio, né? Existe vamos colocar aí que é um preconceito já, isso há anos, né? Em relação à área de vendas. Né? Geralmente o profissional, qualquer empresa precisa da área de vendas, é a estrutura de qualquer negócio. Só que ainda existe esse preconceito em relação à área de vendas. Então, quando você entra nesse mercado, geralmente o corretor de imóveis é um ex alguma coisa. Né? Então, até ele se encontrar a identidade, você trabalhava com o quê? Você fazia o quê? Você não vê hoje alguém falar, eu vou me formar e vou me tornar um corretor de imóveis. É muito um plano B. É muito plano B. E isso é errado, porque é uma profissão maravilhosa. Depois que você se dedica, bate no peito, fala, não, eu sou corretor de imóveis, eu quero estar nesse setor, eu quero construir uma imobiliária, eu quero construir uma construtora, o que seja. Porque você vai querer crescer, um momento da vida você vai querer. Você vai aprendendo, você vai querendo, né, outros patamares. Então, chegou um momento da minha vida que eu precisei trabalhar mentalidade. Foi quando eu assumi minha liderança, minha gerência. Meu primeiro ano de gerência, eu coloco isso muito claro, até é um dos pontos das mentorias que eu faço, porque eu assumi a gerência naquela velocidade de querer vender, de querer ter alta performance, de conquistar, né? De crescer. E o que aconteceu? Eu era uma líder super tóxica. E aí eu comecei a perder minha equipe. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Eu falei, não, vou ter que buscar ajuda, porque você começa a ver as pessoas e aquilo te faz mal. Não é que você queira isso, mas você não sabe, não tem ninguém ali do seu lado falando, olha, as pessoas não têm essa coisa de chegar e falar. Né? Especialmente pelo medo, né? Você ali numa hierarquia, você tá acima. Isso. É difícil alguém virar pra você e falar, olha, tá demais. Isso. Ninguém chegava. Então você vai indo até uma hora que você tá desenfreado ladeira abaixo. Então chegou nesse momento que eu falei, não, eu preciso buscar alguma coisa. Tem alguma coisa errada comigo. E aí o que eu fiz? Eu fui buscar um curso de PNL, na época, Programação Neurolinguística. Isso mais ou menos lá pra 2006, 2007. Falei, eu preciso fazer. Mudou totalmente. Foi uma virada de chave. Que parece que me jogaram do avesso, né, deram umas batidinhas e eu voltei ao contrário. E as pessoas chegavam pra mim e perguntavam, Cecília, o que aconteceu? Você tá tão diferente. O que aconteceu com você? Não é a minha comunicação, o meu jeito de lidar com os problemas, os obstáculos e os processos que fez eu ter essa mudança. Eu falei, opa, deu certo, começou aí. Então, chegou um momento que eu falei, eu preciso trabalhar muito esse lado de pessoas, eu preciso buscar terapia, eu preciso ter esse apoio emocional de comportamento humano. Porque quanto mais você busca o autoconhecimento, eu tenho os dois lados, aí depois eu vou falar mais pra frente. É muito maior também o medo, né? Porque você começa a ver, olhar para dentro não é fácil. Você começa a ver todos os seus defeitos, sua criação, você começa a ver os seus problemas. Não é todo mundo que está preparado, então precisa de um apoio profissional, de uma mentoria, estar num grupo, né, num grupo de apoio. Então tem várias formas hoje em dia de você lidar com isso. E o mercado imobiliário, que foi até que você falou agora há pouco, agora que ele está começando, graças a Deus, mas lá atrás não tinha isso. Você não conseguia chegar para um líder seu de uma empresa, um diretor ou alguém que trabalhasse com você e falasse assim, não tô bem, não tô legal, eu tô com vontade de chorar. Não pode. Sabe uma coisa legal que você falou, Cecília? Só um adendo rápido aqui nesse nosso início de papo. Quando você tentar reproduzir aqui um pouco do que você falou, que você comentou que você chegou num determinado momento da sua carreira, você estava evoluindo, estava melhorando, né? Subindo ali, e num determinado momento você começou a ocupar um cargo de gerência, né? Ou seja, um cargo de gestão,
e se descobriu naquele momento uma, segundo você mesma, palavras suas, Mia? uma líder tóxica. Vou fazer uma interpretação aqui no sentido de que uma líder despreparada naquele momento. Isso é muito legal. Não muito legal ser uma, mas eu digo... O autoconhecimento. O muito legal, Conhecimento. primeiro, você assumir isso, ter conhecimento disso e ter a maturidade de trazer isso, por exemplo, num papo como esse que a gente tá fazendo, porque, infelizmente, hoje, o que a gente vê muito por aí, não só no mercado imobiliário, mas nele com certeza também, é muita fórmula pronta, fórmula mágica, faça isso e sua vida, né, não terá nenhum problema. E é impressionante, ninguém erra, todo mundo já nasceu pronto, brilhando, vendendo, Com dinheiro. vendendo milhões e Muito milhões e dinheiro. milhões, quer dizer, todo mundo já nasceu um líder maravilhoso, quer dizer, ninguém foi um líder tóxico, ninguém se sentiu despreparado, até inclusive muito por falta de apoio e falta de informação. Então você trazer isso é muito legal porque é a vida real. Quantas e quantas pessoas chegam em determinados cargos já com algum nível de gestão e por mais que elas querem acertar, acho que a maioria das pessoas não levanta de manhã, sai de casa querendo errar, querendo ferrar os outros deliberadamente, Sim. né? Mas por um despreparo, por muita cobrança, etc e tal, acabam entrando nesse lugar. E é muito legal você ter comentado isso, porque acho que já baseia a nossa conversa na vida real e sai daquele mundinho da fantasia. Mas uma coisa também que eu queria te perguntar, porque a gente não sei o quanto o pessoal de casa tá familiarizado com esses termos, que você comentou do momento que você identificou que você precisava estudar, que você precisava de apoio, e uma das coisas que você fez foi estudar a questão da PNL. Conta um pouquinho, o que é PNL? Acho que até pra quem tá em casa e talvez nunca tenha ouvido falar disso. Rapidamente, você dá uma pincelada pra gente. Sim. PNL é um tipo de programação neurolinguística. É uma programação, é um tipo de comunicação que você aprende a se comunicar melhor com base de como funciona o nosso cérebro. Tem vários questionamentos e várias vertentes em relação à PNL, né? As pessoas mais acadêmicas, o lado mais científico da coisa ainda questiona o que é a PNL. Mas ela ajuda muito para esse lado de vendas, para esse lado da comunicação. Porque ela te direciona a você ter, por exemplo, os gatilhos mentais vieram da PNL também, né? Que hoje está muito em moda, os gatilhos mentais. Marketing, né? Marketing. Então, assim, tem muitas vertentes de nomes hoje que vêm da PNL. Então, a programação neurolinguística ela é muito focada na sua mentalidade, muito focada no cérebro, como ele funciona, como é a sua comunicação. E a PNL vem muito do que a gente recebe. Por exemplo, é muito no canal de entrada, nosso canal representacional, que fala do sinestésico, do auditivo. Acho que vocês já ouviram falar, né? Do tipo de perfis de pessoas. E a gente tem esses padrões de comportamento, né? De você conhecer uma pessoa e falar assim, ela é mais auditiva. Ela é mais sinestésica, aquela pessoa gosta de pegar, né, em tudo. Auditiva, ela fala um pouquinho mais baixo, né? O visual, ele é muito de falar mais alto, de gestos, né? Eu sou visual, então já tô até fazendo. Então você começa a perceber, e isso ajuda até na comunicação, para você criar uma conexão, para você... o famoso rapport, né, que na PNL fala, que é uma conexão de vendas, né? Quando você começa uma conversa... E que é um termo que está sendo muito usado, e eu tenho a sensação de que a maioria das pessoas usam sem ter a mínima noção do que ele é de fato. Sim. Mas usam, né? Sim, sim. E aí depois você começa a aprofundar os estudos. Então, assim, eu comecei com essa PNL, depois eu fui ver, né, com a própria PNL, depois eu fui ver que em neurociências, né, o rapport e a conexão vem do neurônio espelho. Que a gente tem um processo mental do neurônio espelho, que está dentro da gente, na nossa mente, e o neurônio espelho faz a gente se conectar. Quando a gente assiste um filme, por exemplo, e às vezes você fala assim, não vou chorar, acho que já aconteceu isso com vocês. Não vou chorar, de repente você já tá lá chorando. Tô chorando. Sim. Você acabou de descrever a vida da Ana, mas tudo bem. Você não tem controle. Eu nunca pretendo chorar. Eu acho que você já nem tá falando. Acontece. Eu acho que você já nem fala mais não vou chorar. Não, né? mas no fundo eu não vou. Mas não dá. É o neurônio espelho. E esse neurônio espelho é assim, o ser humano, toda vez que ele se conecta com outra pessoa, ele já liga esse neurônio espelho, a gente não tem esse controle, é algo fisiológico, tá dentro do nosso corpo, e não deixa de ser uma conexão. Então eu acho que a coisa mais difícil que existe hoje na humanidade é a conexão, né? É a comunicação. Então como que a gente se conecta? Às vezes tem pessoas que não precisam se falar, só no olhar,
só num jeito, né? É aquela conexão dos amigos, né? Mais próximos. Ai, eu senti uma energia. Ai, o pessoal fala, o santo bateu. Mas não é isso. É essa conexão que é o rapport. Então, na área de vendas, na área de negócios, quando você começa a criar uma comunicação, começa a falar com as pessoas, né? Você tem que criar esse... Você está invadindo o espaço do outro, né? Você tem que pedir permissão. E como você começa isso numa comunicação? Através do famoso rapport. Rapport não é só de vendas, mas eu fui ver isso na PNL. Massa. E você acha que isso te ajudou de que forma? Assim, vamos trazer um pouco isso pra prática, né? Vamos voltar pra essa Cecília desse momento da tua carreira que viu que do tipo, cara, ferrou. Eu tenho pessoas abaixo de mim, tô sentindo que eu tô deixando a desejar enquanto gestora, e aí você fez o que é o correto, ou seja, foi buscar informação, foi buscar uma série de coisas. Legal, mas como é que você sente que isso foi útil? Como é que você conseguiu começar a aplicar isso no seu dia a dia de uma forma prática? A realidade é uma. A gente muda, na maioria das vezes, pela dor. Isso não é papo de rede social. Ou pela dor ou pelo amor, é mais pela dor. Mais pela dor, então, exato. A partir do momento que eu quis buscar esse negócio de eu querer evoluir como líder mesmo, né? De buscar essa PNL ou buscar qualquer tipo de curso voltado para comportamento humano, é porque não era só uma questão do time não tá legal, era uma questão que estava me doendo por dentro, e eu não conseguia botar isso pra fora, era uma dor, de sair às vezes do trabalho chorando, falando, eu sou a pior pessoa do mundo, sabe, umas coisas assim, que você tá lá sozinho no seu canto do seu quarto, falando, o que tá acontecendo? E isso me ajudou em todos os sentidos da vida, comunicação de família, relacionamento, em todos os sentidos, porque hoje, em muitos momentos, eu uso a PNL até em outras situações. Não só de você conhecer a outra pessoa, não só até na prática com o cliente. Tem várias técnicas, né? Então, eu também comecei a usar isso na prática com o cliente. Dava certo, de você criar conexão, de você criar essa proximidade, da forma de se colocar, né, na mesa, de postura, de olhar um cliente. Às vezes eu falo de cliente mais, tá? De você olhar um cliente na mesa e falar, ele tá a fim de comprar ou não. Você tem, assim, situações que o corpo fala. E isso também veio da própria PNL e depois de outros cursos que eu fiz também. Sensacional. É muito legal. Essa sensibilidade não é todo mundo que tem, né? A gente sabe. E quem trabalha com pessoas precisa ter. E começa de dentro pra fora. Isso. E deixa eu te perguntar. Esse seu time que você tinha antes, que tinham essa visão de você. Quando você mudou, você sente que por você estar uma líder mais vulnerável, mais em contato com o que você tá sentindo, você sente que você abriu uma porta pra pedidos de ajuda? Porque às vezes as pessoas, elas realmente... A gente sabe que os corretores muitas vezes não vêm preparados, né? Só por ter o Cresce. E muitas vezes eles têm perguntas, eles precisam de ajuda e talvez eles não estejam performando porque têm medo de perguntar ou não veem uma abertura. Então você sente que ajudou nesse sentido? Vieram mais pessoas pedir ajuda, falar com você? Vieram. O que eu achei legal é que, assim, muito do meu time e de outras pessoas próximas que estavam, né, no momento que eu tava acontecendo tudo isso, chegaram e perguntaram o que tinha acontecido, que curso tinha feito. Alguns pediram para fazer o mesmo curso também, né, e tinha outros também de esses leader training. São vários cursos hoje no mercado voltados de inteligência emocional, voltados para isso. E começaram a pedir. Mas eu acho que o ponto fundamental, isso eu fui descobrir também um tempo depois, né? Não a hora exatamente, mas tem um time aí, um tempo, foi quando eu vi profissionais que saíram do meu time, né? Que eram meus corretores, se tornarem também líderes iguais e chegar pra mim o feedback e falar assim, pô, Cecília, eu me esperei em você. Isso não tem preço. Isso é de arrepiar. Isso aconteceu muito tempo depois. Né? A gente tem essa dificuldade de comunicação. As pessoas passam pela nossa vida, às vezes a gente acha que não tá impactando ninguém, mas Sim. tá. E um belo dia lá na frente, daqui 10, 20 anos, alguém chega pra você e fala, nossa, Cecília, eu consegui esse cargo, me inspirei em você. Nossa, você fica assim, sem palavras, você não tem muito que... Você não tem o que falar, sabe? Quebra suas pernas, mas é legal que aí você tem um feedback que deu certo, né? Que além da sua vida, eu acho que é você impactar o restante, né? E isso demora pra você perceber, pra você sentir. Então eu comecei a perceber que começou a ter esse lado. Só que o mercado imobiliário, ele demorou um pouco pra ter essa abertura de entender esse lado de treinamento. No início tinha muito bloqueio, muito preconceito. Não precisa treinar, o meu corretor tá vendendo. Então eu ia oferecer alguma situação, vou treinar a equipe. Você quer que eu faça uma abertura aqui de um treinamento? Não precisa, meus corretores já sabem. Então teve um certo... vamos colocar um preconceito inicial, né? Hoje, a partir mais ou menos, vamos colocar
lá pro ano de 2018, 2017 começou a melhorar. E hoje tá ótimo, porque hoje tem um monte de treinamento, tem um monte de abertura, um monte de evento, aí tem essa parte do evento também que eu vou falar depois. Acho que tem duas coisas importantes nisso, né? Primeiro que, vou falar até o português claro, é tudo muito lindo, meu corretor não precisa de treinamento, etc. Até a água bater na bunda. Então, a gente sabe que o mercado é cíclico, né? Tem momentos de alta, momentos de baixa. E eu acho que quando tá na alta, talvez seja mais fácil ter essa mentalidade de, opa, tá funcionando. Agora, no momento de baixa, é que você também consegue distinguir quem se preparou para aquilo e quem se preparou é literalmente quem investiu nesse tipo de coisa. Sim. Versus quem tava só surfando a onda positiva, mas só funcionava enquanto tava tudo bem, né? Tem isso. E tem também, obviamente, uma outra questão muito latente do nosso mercado, que é a questão do recrutamento e treinamento. A gente estava até comentando disso aqui hoje um pouco mais cedo, que é um dos pilares de qualquer imobiliária de sucesso, não só imobiliária, mas principalmente, que é você ter corretores qualificados, treinados, motivados e que fiquem com você, porque ter um turnover disso é péssimo, porque requer tempo, dinheiro, energia. Então, uma das formas de você também conseguir reter essa mão de obra qualificada é com qualificação. Sim. Né? Para eles verem valor nisso. Eu queria muito fazer um gancho. Eu acho que nem só o mercado é cíclico, mas pessoas são cíclicas, né? Então, às vezes, a pessoa tá muito bem em casa, tá com a família legal, e aí tá passando por um divórcio. E começa a vender menos. Aquela pessoa é um mau profissional? Não é. Mas ela está passando por uma fase difícil. Então, eu acho que esse trabalho de mentalidade, que era até onde eu queria entrar, enquanto corretora, que são pessoas que não vivem, a grande maioria não é CLT, não recebe todo mês. É uma angústia, uma ansiedade para vender. E isso fica na cabeça. São pessoas ansiosas que precisam daquela venda. Então, muitas vezes, quando um corretor... Já tive contato com a corretora e eles me chamam e eles estão ansiosos. Eu sei que não é pra me encher o saco, é porque eles precisam vender pra viver. E como é que é essa ansiedade dessa galera que é autônoma, que não ganha salário mensal e que é arrimo de família, como que você acha que esse trabalho de mentalidade ajuda esse corretor? E eu não digo alta performance, mas a conseguir trabalhar de forma mais saudável, assim, equilibrar a vida pessoal e profissional. Legal, é bem bacana sua pergunta centrar desse lado, sabe por quê? Porque assim, o corretor de imóveis, ele passa o tempo todo pela ansiedade. Até se ele não for ansioso, ele começa a se tornar ansioso. Existem estudos que já falam que depois da pandemia, todos nós ficamos com um grau gigantesco de ansiedade. A gente começa a perceber que as coisas não aconteceram, você já tá lá sofrendo. Nossa, será que no dia tal eu vou ter um negócio que será que vai chover? Isso já é um nível de ansiedade pequeno, mas já é. Agora, você imagina, o corretor de imóveis, que ele já tem uma vida, né? Que ele tem que sustentar uma casa. Ele não tem, realmente, ele não tem nada, não tem uma garantia, né? Não tem uma renda. E quando ele não tem essa noção, é normal ele ficar esperando o cliente e ninguém ensina ele, vamos colocar assim, que ninguém ensina ele. Ele vai esperar o cliente, é picos de alto e baixo, é cortisol jogado totalmente no corpo, risco gigantesco de ter doenças, né? Infarto, AVC, vários tipos de doença mais pra frente. Então, assim, mexer com o lado fisiológico também, que é uma coisa que muita gente não olha, né? Então, a gente recomenda, é uma coisa que não faz hoje muito no nosso mercado, pelo menos algum tipo de atividade física. Teve um tempo atrás, num treinamento, que eu falei pros corretores, nem que seja você andar com seu cachorro de manhã, dá 5 voltas, você já tá andando. Porque essa é a atividade física dele. É andar com o cachorro. Mas já é uma... Mas tem uns que não fazem nada, ficam parados. Então, assim... Não é questão de fazer a ginástica, de treinar, é você cuidar da sua saúde, que é um contexto, a gente é um contexto de várias coisas. E a mentalidade, ela ajuda muito se o corretor ele começar a fazer exercícios, ele ler livro, começar a assistir podcast, se ele começar a participar de mentorias e locais que incentive ele a ser algo melhor. Não é alta performance, mas ele trabalhar a mentalidade. Quando eu falo de mentalidade imobiliária, que eu tô indo muito por esse lado, né? Porque é uma mentalidade em todos os sentidos. Tem vários tipos de mentalidade, né? O pessoal confunde. Não é só a mentalidade emocional mesmo, que todo mundo fala, emocional, não tô legal. Tem a mentalidade financeira, que acho que é fundamental, principalmente o corretor de imóveis, que ele tá ensinando o cliente a investir, a ter renda passiva, ele também precisa cuidar da renda passiva dele. Eu vejo muitos corretores de imóveis que acabam não investindo, acabam não indo atrás
de ter uma renda passiva, de vender aquilo que ele vende, né? Isso também é uma mentalidade, que é a mentalidade financeira. Tem vários tipos de mentalidade, né? Olhando o contexto, as vertentes. Mas quando a gente fala pelo lado emocional, que é o que a gente está falando um pouquinho aqui hoje, ele cuidar da saúde mental, e de manhã ele praticar alguma atividade física, ler livro, ler podcast, participar assistir podcast. Ele tá inteirado nesse negócio e também buscar coisas novas, porque cada vez que isso é trabalhar neuroplasticidade, né? A gente tá vendo muito sobre neuroplasticidade mental, mas ele precisa, e isso deixa ele mais motivado, ele deixa ele mais feliz, né? É um lado fisiológico que muita gente não olhava. A gente olhava muito o comportamento, como que ele nasceu, de onde que ele veio, como foi a criação dele. Faz parte. Mas tem o da agora pra frente, né? O que ele pode mudar? Existe esse processo, né? A gente pode transformar uma pessoa para o melhor, né? E é um processo, né? Uma jornada. Então, mentalidade é cuidar disso, é ter um apoio terapêutico, é ter um grupo de apoio, é desabafar também, né? Inclusive, algumas universidades oferecem apoio terapêutico de graça, porque a gente sabe que muitos corretores não têm esse auxílio nas imobiliárias. Tem bastante, especialmente em São Paulo, né? Sim. Eu não sei se fora de São Paulo, mas em São Paulo eu sei que universidades os alunos atendem, é bem legal e é importante mesmo. Sim. A galera tá indo atrás. Sim, e eu acho que isso ajuda demais, né? Então, ainda tem um tabu, sim, em relação a fazer terapia? Tem. Mas é a melhor coisa que existe. Não quer dizer que você não vai desabafar com um amigo numa mesa de bar. Mas, às vezes, você tem uma situação que não dá pra você desabafar, porque você vai se expor. E aí a pessoa vai guardando aquilo pra dentro. Então, quando você faz um trabalho terapêutico, você pode desabafar, você pode colocar seus maiores medos, seus maiores problemas e encontrar um caminho. Então, o corretor, ele precisa trabalhar a mentalidade, porque o dia inteiro ele é impactado com cortisol, com vários tipos de neurotransmissores que são bons e tem os que não são bons. Hoje a gente tem vários problemas em relação à dopamina, né? Nós somos hoje viciados em dopamina, porque a própria dopamina faz a gente procrastinar também. Tem o lado positivo e tem o outro lado que vão dizer que não é tão positivo. E o corretor de imóveis, hoje, ele tá nesse meio às vezes perdido, né? Então hoje a gente vê muitos profissionais, eu acho isso bem legal, ensinando, né? Tem aquele negócio não tem uma fórmula pronta, mas hoje tem muito corretor que tá colocando isso para fora, tá ensinando os outros profissionais a não passarem pela mesma coisa que eles passaram, e isso é o diferencial. Eu fico muito feliz, eu incentivo demais quem faz isso, quem treina pessoas, não guardar sempre pra você, porque a sua história de vida, todos nós temos história de vida, e é legal, às vezes uma pessoa que tá do seu lado que você nem imagina, ela tá precisando ouvir alguma coisa que você passou pelo caminho dela, sabe? Ela precisa de alguma coisa assim pra ir pra frente. Nessa linha da galera que vende cursos, que vende mentorias no Instagram, enfim, eu sinto, pessoalmente, que surgiu uma necessidade, não só dentro do mercado imobiliário, de você estar nas redes sociais. E você está muito nas redes sociais. O que não é bom pra pessoa. Não é bom. E não importa quantas pessoas falam que, aumentou minhas vendas, melhorou. Não é bom o tanto que a gente tá se expondo, tanto que a gente tá usando, tanto que a gente tá ficando viciado. E realmente ficar no celular, às vezes você fica sentado e você vê que você passou o dia inteiro sentado. E além disso, né, eu vejo muitas pessoas, especialmente no mercado imobiliário, que falam que se você quiser é só ir atrás e fazer. É só fazer. Tem que fazer, que vai muito pra uma alta performance, da galera tem que estar sempre produzindo e fazendo, e corretor não para. Como é que isso afeta, se você teve experiência com alguém que já passou por isso, que já conversou com você, como é que as redes sociais e essa cultura da alta performance no mercado imobiliário tem afetado a saúde mental dos corretores de hoje em dia? Muito. Passei por isso no meu 2º ano de faculdade. Eu peguei uma professora que ela começou a dar um exemplo e ela falou assim: a alta performance do lado esportivo, ele é doentio. E é igual os profissionais de vendas de alta performance. Eu tava na aula, eu queria me esconder. Mas aí acabei perguntando. Por quê? Existe uma cultura da alta performance e existe um lado que já vai mais pra loucura, de você tem que ser o melhor, é bacana você competir, porque faz você ir mais pra frente. Mas aquilo que a gente até conversou agora há pouco, nem sempre você tá num momento bom. Às vezes, você tá numa separação, você tá com uma morte, um luto na família. Não tem como você ter alta performance naquele momento. O que você vai fazer? Você vai entender a sua situação, se respeitar, né? Falar assim, preciso de um tempo, vou continuar meu trabalho, mas eu não preciso ser o primeiro, o que está toda hora nas redes sociais. Sim. Até porque a exposição em redes sociais,
Hoje, não tô criticando, porque eu também dependo disso para vender. Mas aquele excesso, né, aquela frase, todo excesso esconde uma falta, é real. Quando você conversa nos bastidores com algum desses profissionais que estão o tempo todo em redes sociais, você acaba vendo que a vida real deles... Não é assim. Não é assim. A pessoa começa a desabafar com você, ai, tá horrível, não sei o quê. E você fala, nossa, né? E aí você começa a entender... É a famosa coisa de comparar o palco do outro, né? A gente sempre compara com o palco do outro que é melhor. E aí, eu já tive situações assim, de um dia olhar uma pessoa que era próxima a mim, começar a crescer, eu falei, poxa, eu tô aqui, não tá acontecendo nada. Você começa a ficar mal, você começa a sofrer. O nosso cérebro, ele cria coisas que não é nosso, são pensamentos externos, são coisas que aconteceram. A gente não tem esse controle, você começa a ficar mal. Então, existe muito, a gente só conhece 10% do nosso cérebro, né? Ainda tá em estudo. Então, você imagina, você olha lá o corretor ou profissional de vendas sempre lá no Instagram. Ah, porque é maravilhoso, tem que estar todo dia fazendo vídeo. Sempre arrumada. Sempre arrumado, sempre limpo. Não é assim, não existe, não tem ser humano que aguente isso. E eu já escutei, com 25 anos de mercado, com um monte de treinamento, com um monte de situações que eu já tive eu já saí do mercado um tempo para trabalhar com outro tipo, né, de outros mercados, vamos dizer assim, outros ambientes. E eu já escutei, sim, de profissionais do mercado chegar pra mim, ué, você não tá fazendo vídeo todo dia, você não tá aparecendo? Ah, não é assim que funciona, me criticando. Mas, cara, eu acho isso muito... vai muito em linha do mercado imobiliário, assim. Você vê corretor autônomo, ele não para, ele trabalha todos os dias. E até eu queria falar um pouco da importância das pausas, porque ele não para. Aí surgiu a rede social. Aí agora você é obrigado. Você tem que estar na rede social, porque se você não tiver, vai comprar do seu concorrente. Então, além de você estar disponível todos os dias pro seu cliente, agora você também tem que estar postando a sua vida todos os dias na rede social. Isso. E a galera, eu viajei uma vez com um menino que era nosso videomaker, né? O menino, ele tem mais ou menos a minha idade. Mas ele teve uma vez que tinha acabado a viagem, que ele precisava gravar, e aí a gente tava na frente de uma igreja lá na Turquia, uma mesquita. Da mesquita de Santa Sofia. E aí eu falei, você não vai gravar, tal, pra ele mesmo, né? Aí ele, cara, eu gravo tanto que às vezes eu quero ver. Porque o que eu faço, e o que muita gente faz, é gravar pra ver depois. E isso é muito triste, porque você tá lá, e as pessoas estão sempre gravando, e elas não estão olhando. Yeah. Isso é muito ruim. Quando você troca o virtual pelo real, né? Isso. Você não consegue nem mais diferenciar. Você tá lá num lugar super legal, e tudo bem, óbvio, você quer gravar, você quer mostrar pros seus amigos, você quer registrar aquele momento. Só que, legal isso, mas assim, primeiro curta o momento, né? Porque senão você... É quase assim, no caso você tá dando um exemplo da Turquia, mas vale pra qualquer lugar. Quer dizer, você vai conhecer o lugar que você viajou depois que você voltou, vendo foto, vídeo, porque enquanto você tava lá, você não tava vendo. Pra outras pessoas verem. Por um lado, você tem a rede social, que é uma ferramenta poderosíssima de trabalho, Sim. que é como você comentou, não tem como fugir disso, óbvio. E os corretores têm mais que usar e até evoluir nesse uso, mas é aquele ditado antigo que a diferença da cura pro veneno tá na dosagem, né? Então, a gente já tá falando de profissionais que têm um alto grau de ansiedade, e aí isso, em vez de ajudar, dar mais autonomia, vira mais um gatilho de ansiedade. Sim. Eles não têm pausas, né? Não tem. E como que você vê isso? Você vê espaço para pausas para corretores? É benéfica, não é? Toda desconexão, né, que a gente fala, desconexão no sentido de largar o celular. Hoje parece que é algo assim, surreal. É possível largar o celular? É possível. Hoje já tem até estudos, né, do FOMO, né, que é aquele tipo de doença, já é considerada uma doença mental, ao ponto de você achar que você está perdendo alguma coisa e você precisa estar conectado. Já existe estudo sobre isso. Sim. E tratamentos terapêuticos em relação a isso, né? E para o corretor de imóveis, no momento de folga, se você parar para pensar, ele não tem folga. Não. Porque ele está sempre esperando, olha o estado de alerta que ele tá. Não é só notificação, porque já chegaram para mim e falaram assim, tira a notificação do seu celular que vai acabar a ansiedade. Né, hoje, que acaba um pouco a ansiedade. Mas, por exemplo, o corretor, ele é muito até parecido com o médico. Ou, principalmente aquele que faz cirurgia, de repente, ou quem vai fazer um parto, né? Um médico voltado para partos, né? Tá sempre em estado de alerta, Tá sempre em estado de alerta, porque vai tocar, ele tem que sair correndo pro hospital. O corretor não é muito diferente, porque ele tá naquela expectativa, às vezes, de uma visita, de um cliente que vai retornar, de uma venda altíssima, que ele já tá sofrendo, e aí ele tá em estado de alerta, não tem como ele desligar o celular, mas precisa.
é necessário. Porque, assim, existe uma coisa que, até muito de budista, né? As coisas se completam, o universo ele se completa. Chega um momento que as coisas, você não precisa se desesperar. Tudo vai dar certo. Por mais que o caos que é feito, né? O caos é que faz a gente... Vou entrar num lado meio filosófico da coisa. Por favor. O caos que existe, quando existe um caos em qualquer situação, entenda que o caos é pra melhorar, é pra crescer. Não é que tá tudo acabando, a gente se desespera. Então as coisas, elas se resolvem por si. Quando você começa a entender o que é ter equilíbrio, as coisas começam a se conectar por si e se resolver por si. Ah, não é que eu vou ficar esperando o mundo acontecer quietinho lá no meu lugar. Não, não é isso. Mas às vezes não adianta a gente se desesperar em algumas circunstâncias, em algumas situações. Então, chegou um momento que o corretor de imóveis, ele precisa tirar a folga, estar com a família e desconectar, tem que desconectar. Ah, vou perder o meu cliente, não vai. Não Aí vai, que tá o segredo. é isso, não vai. Não vai. Se ele fez um bom atendimento, buscar um bom atendimento, né, criar uma relação, né, porque é um relacionamento quando você conhece um cliente. Sim. Ah, é um início de relacionamento. Ele tem um relacionamento que ele deu todas as informações, ele fez tudo certinho, o cliente ele vai valorizar. A gente sabe que o cliente, quando ele gosta do atendimento, ele procura o corretor. Gente, Ele a gente atende. espera banco responder 2 dias úteis, fica Isso. lá esperando. Eles não tem um fone lá, que eu não vou falar o nome, mas o fone só funciona de dias de semana. Se você tiver o seu cartão bloqueado e você quiser saber que compra essa, aguarde segunda-feira. Morra, né? Morra. Exato. E eu aguardo, sabe? É. As pessoas, elas aguardam. Ainda que ele perca aquele cliente, aquela venda, se ele tem esse arcabouço, né, essa metodologia de trabalho, essa fortaleza, ele pode até perder 1 ou 2, Ele vai né? perder. Mas na média, no longo prazo, ele vai com certeza muito mais ganhar do que perder. Sim. Então, até porque aquele cliente que ele perdeu, ele já talvez ele já perdesse de qualquer forma. Só Tendo que ou não um dia de pausa. tendo ou não um dia de pausa, talvez ele já perdesse, entre aspas. Mas mesmo que ele tenha perdido porque no domingo o celular estava desligado porque ele tá curtindo os filhos, por exemplo, no longo prazo, se ele for um cara que tem essa consciência, sabe o momento de pausar, sabe o momento de focar, atende bem aquele cliente, não vai ser por causa do domingo que ele não atendeu, né? Sim. E aí que entra o negócio da mentalidade do autoconhecimento, né? Tem momentos que a gente passa por isso, que você tá tão exausto, você fala, mais um pouquinho, eu sou forte, né? Só que aí o que acontece? Você fica com gripe, você fica com menos resistência Ou à gripe. burnout, né? Ou burnout, então tem casos de burnout já vários no mercado imobiliário. Então, quando você começa a sentir que seu corpo não tá legal, é o momento de dar uma pausa. Não é que você vai parar. Mas assim, sentiu que você tá tendo muita gripe, você tá tendo muita queda de resistência física, a gente sabe, a gente sente. Será que você precisa olhar o seu e-mail às 11 horas da noite? Isso. Sabe assim? Será que você precisa responder mensagem às 6 horas da manhã? Será que o mundo vai acabar porque você... Entendeu? Acho que então também colocar alguns limites é muito importante para a própria saúde desse profissional, né? Eu queria entrar num tema legal de autoconfiança, que eu acho que tem a ver com mentalidade. E a gente sabe que tem muita gente tá de olho no mesmo imóvel. Isso acontece por várias vezes, ou no mesmo cliente, enfim. Como que você acha que a autoconfiança se relaciona com a mentalidade e pode talvez mudar ali o status da sua venda? Esse é um tema também super interessante, porque autoconfiança é algo que você é treinável. Você não vai acordar ou lá ser... Tem gente que tem, né? Aquela alta, né? Hiper alta. Mas é não treinável. gostei dessa risadinha, Eu só olhei aqui. A gente- Quero registrar que eu não gostei dessa... Pessoal, Só o olhar. A gente, quando a gente viaja, sou eu, o Rodrigo, o ego do Rodrigo e o meu ego. A gente precisa de 4 lugares, não é? No avião. ela que tá dizendo. Mas isso é bom. Então, assim, a autoconfiança, ela tem os altos e baixos, ela sobe e desce. Eu falo que é o autoconceito, né? Tem uma situação de você ter a segurança no que você tá fazendo. Tem aquela situação da sua autoimagem também, que tem momentos da vida que a gente tem que olhar nossa autoimagem, que às vezes a gente não tá legal e começa a refletir. Então, tem várias situações aí. A autoconfiança também, ela abrange vários lados, né? Então, a autoconfiança, o que o corretor, ele precisa? É óbvio que ele não vai chegar lá e falar, nossa, eu sou muito... Ele tem aquele... A gente tem isso, é bom também. Eu vou dar um exemplo de ator, né? O ator, quando ele entra no palco, não quer dizer que ele tá super autoconfiante. Se ele não tiver aquele friozinho na barriga, o teatro, né, a peça, não é bem feita. Isso é um contexto que existe
na área teatral, na área artística, que até quem tem banda, né, os músicos, tem muito desse negócio, tem que dar o friozinho na barriga. Se você entra no palco, tem que ter, mas não é que você não tem autoconfiança. Faz parte do negócio. Eu acho que é o tamanho da responsabilidade, sabe? Isso. Você sente um nervoso, mas eu Isso. acho que a preparação, até pra falar no palco, faz toda a diferença. É a preparação. Eu chamo de ritual. Se você, é legal, você criar o ritual. Tem o... Não sei se vocês já ouviram falar do Tony Robbins. Já. Tá. Já. O Tony não Robbins... conheço muito, mas já ouvi falar. Sim. Isso. O Tony Robbins, ele faz uma preparação de ele entrar numa balde de gelo. Tem todo lá um contexto, né? E muitos profissionais da área de palco mesmo, são palestrantes de grandes eventos, tudo faz essa preparação. E é criar esse ritual. Por que é criar um ritual? Um ritual é aquilo que vai te dar segurança. E aí vem da PNL, que na PNL tem uma técnica que faz isso também. Então, o que seria você criar uma segurança? É você ter algum ritmo, eu falo de ritual, alguma coisa que faça com que aquilo te dê... É o famoso, eu uso sempre a mesma calcinha, ou a mesma cueca pra ir no negócio pra dar sorte. O cara faz liga pra alguém, faz uma prece. Até pra tranquilizar quem tá ouvindo a gente, que não precisa ficar entrando num balde de gelo, não, tá? Senão vão achar que eu sou meio, coach que tô em vida. Meio extremo demais isso aí. Pode ser bem mais simples. Pode ser bem mais simples. Então, assim, eu falo de ritual. O que é? Ouvir uma música que você gosta, dá uns gritos, faz alguma coisa, algum tipo de ritual seu que você fala, nossa, eu me sinto muito bem. E já teve momentos que eu fiz isso. Eu não tava legal, não sei o que aconteceu, a energia não tava boa. Peguei e coloquei uma música lá da minha época, lá atrás, que eu gostava. E aquilo mudou muito, mudou a energia do ambiente, porque a gente tem isso. A gente tem isso no nosso corpo. Se a gente mudar, se eu tiver aqui da minha posição, eu tô aqui, vou baixando meu ombro e tal, eu começo a ficar triste. Se eu levanto, ponho uma postura mais elevada. Cores também, né? Muda cores, ambiente, som. Tem todo esse trabalho hoje, que é muito voltado para neurociências, né? O neuromarketing, neurociências. Então, se o corretor ele começa a fazer um trabalho antes de ele atender um cliente, ele fala, não, isso é meu, ele tem aquele posicionamento, as coisas acontecem. Não é nem só lei de atração, eu acredito nisso também, porque ele cria um ambiente, ele cria um momento, a gente tem esse poder. Talvez não tão explorado como as pessoas fazem, né? Mas quando você começa a acreditar que aquilo vai dar certo, que você vai chegar lá, o cliente vai criar uma conexão, que vai dar tudo certo, é impressionante como a tendência é não dar errado, né? Então a gente cria um ambiente. Agora, ele ter essa forma... Eu não vou falar que é uma muleta, mas seria um ritual. É um ritual que ele cria e aí ele busca sempre ter uma autoconfiança em relação... Até mesmo se ele não for autoconfiante, né? Porque a autoconfiança é algo que tem picos. Tem momentos que a gente não tá autoconfiante. Sim. Quantas vezes você entrou num lugar e você falou, nossa, tô morrendo de vergonha. Sim, e essa não sou eu. Mas aqui eu não tô me sentindo legal. Às vezes você não tá num dia legal, você tá com problemas. E aí envolve. Então, a autoconfiança não é muito... A pessoa acha que a pessoa, já ela é super autoconfiante. Não, às vezes a pessoa ali tá morrendo, fala, quero me enfiar embaixo da mesa, mas ela tá lá disfarçando. Então, o corretor tem momentos que ele tem que atender. Eu já fui atender cliente, assim, péssima, doente, com a febre lá no alto, mas assim, eu tinha que estar super bem autoconfiante. É um equilíbrio. É porque o corpo comunica, né? Isso. Então, eu acho que ele tem que treinar muito esse lado. E hoje tem muito corretor que eu tô observando que tá fazendo isso, buscar. Tem um negócio, até vou entrar nesse assunto, que é o negócio do vídeo. Que muito corretor tem receio de fazer vídeo na internet. Tem aquele bloqueio, faz 200 vídeos antes de começar um vídeo, sei lá, qualquer tipo de vídeo que ele quer divulgar, né? E ele tem esse medo, eu não consigo me gravar, eu tenho vergonha e tal. A partir do momento que ele conseguiu e as pessoas elogiaram, pronto, você virou a página. É como se você passasse a onda. E é autoconfiança, e ele fica, outra pessoa se olha e fala, nossa, olha ele falando, né? Eu quero fazer um adendo. Se postar feia é libertador. Uma vez que você tá na rede feia, você sai muitas outras. E de boa. Tá tudo bem. Eu acho que assim, a autoconfiança e esse friozinho na barriga que você tá falando, o friozinho na barriga é importante porque assim, posso ser super autoconfiante, mas o friozinho na barriga ele me traz uma responsabilidade de, ok, sempre falo em público, mas eu vou estudar. Mesmo que seja mais uma palestra, eu vou estudar de novo. Porque me traz segurança estudar. E porque, às vezes, a gente sabe, né? Quando a gente vai falar, a gente esquece de uma coisa ali, uma coisa aqui. A gente sempre quer fazer melhor. E é um melhor para com você. É um comparativo para comigo de ontem e eu de hoje. Isso. Então, eu quero estudar e isso ajuda a minha autoconfiança. Então, estar arrumada também me deixa mais segura. Então, tem coisas que para cada pessoa funciona. Mas eu acho que
o estudar, o você saber do que você tá falando, Isso. é show. Tipo, já te leva um caminho, já te anda Nossa. uma grande parte, né? Porque se você não sabe, você fica inseguro mesmo. Fica, você gagueja, fala Qualquer um monte de pergunta coisa. pode acabar com É. você. E entender também que você pode improvisar. A gente estava aqui até brincando das coisas aqui que a gente está conversando, mas eu aprendi com um palestrante, que é um treinador, na verdade, um americano, que é o Blair Singer, que é o que treinou o Tony Robbins. Quando ele ensina a gente a ser treinador no palco, né? Eu fiz o curso para aprender a ser treinador de grandes eventos. Ele ensina, fala, se você esquecer o texto, se você esquecer qualquer coisa, vem do céu, vem lá de cima. Deixa que vem. E é libertador. Porque você dá uma improvisada, você começa a ver que as coisas vêm, as palavras vêm, não sei da onde. mas Porque vem. você tá preparado. É. E tem outra coisa também. Planejar, estudar, enfim, se preparar é muito importante, óbvio. Só que você também não pode virar refém daquilo, né? Isso. Quer Sim. dizer, me planejei, estudei, Treinei. me concentrei, criei um ritual, fiz tudo certo, entre aspas. Mas ainda assim pode chegar na hora e tudo sair. Aconteceu um monte de situação que a gente não controla, Isso. né? Cara, chegar lá, às vezes, pô, dá o uma. vídeo não passa, O lembra? vídeo não Acontece. passa, dá uma dor de barriga, o barulho tá alto, tá baixo, a luz, blá blá blá. E você, cara, se você ficar muito preso também naquilo, você também não sai do lugar. O que não é igual a não estar preparado e achar que vai chegar lá, vai E vai improvisar arrasar. e vai arrasar. Não vai arrasar, vai passar vergonha, vai ser lamentável. Não, porque senão a gente... E a gente tem uma coisa também, muitas vezes, que é quase que o culto à desorganização e à falta de preparo. Isso. Improvisação não é igual a estar despreparado. Isso. Improvisação, na verdade, é aquilo que você faz dentro de um preparo. Isso, exatamente. Exatamente Olha. isso. Ó, Olha, palma. Obrigado. palma. palma. Essa veio lá, né? Veio... Gente, quem entende desse assunto é ela. Não sei o que aconteceu Não, comigo. mas aqui. adorei, amei. Não Foi sei o que uma aconteceu inspiração. comigo, Deu uma gente. inspiração. Como é que chama o negócio da conexão? Rapport. Um rapport. Um rapport, aqui. neurônio espelho. É isso. Pegou? Vamos junto aí. PNL. PNL, mentalidade, Mas neurociência. é verdade, isso eu acho que a gente ia fazer a festa de lançamento, eu nunca tinha falado pra tanta gente, né? E eu tava mó nervosa. E eu tinha tudo desenhado. Eu escrevi meu roteiro, eu gravei ele, eu ouvi ele várias vezes no carro, eu falei com todo mundo, falei com pessoas diferentes. E eu tava nervosa ainda, mas eu sabia o que eu que tinha escrito, eu sabia o que eu ia falar. Só que eu tinha pausas, e as minhas pausas eram os vídeos que ia passar. Aí, antes de entrar no palco, esse aqui me chama e fala: não vai passar vídeo, porque não tá passando vídeo. Então, Aí- eu tenho uma notícia pra te dar. Acontece. Não, e aí eu comecei a ficar desesperada, quase chorei, comecei a ficar ansiosa, não sei o quê. E aí é nesse momento, olha, eu vou falar e eu espero que você não use isso contra mim. Mas ele me deu um sermão, e uma palavras de incentivo, que foi, você depende do que você escutou, parecia um sermão, e depende do que você escutou, parecia uma palavra de incentivo. Porque era tipo, você consegue, eu te admiro, e eu quase chorando assim, e foi exatamente o que eu precisava. Talvez, se eu tivesse feito do jeito que tava planejado, não teria saído tão legal quanto saiu com uma pessoa que eu sentia que eu tinha apoio, com um amigo que tava ali pra falar, não, você consegue. Ele já tinha me ouvido falar. Então eu acho que pessoas... Sim, eu sabia que ela tava preparada. Não sabia. você consegue. Motivacional. Não, eu sabia que ela conseguia. Sim. Porque eu vi. Eu vi ela treinando. Ela tava preparada. E eu também entendo que aquela situação, uma ansiedade, era a nossa festa de lançamento. 700, 800 pessoas. Que por mais que tivesse acontecido exatamente como a gente planejou, já seria um nervosismo Sim. natural. Uhum. Então, obviamente que eu também sabia que o nervosismo dela era genuíno. Cara, tipo, ia passar, sei lá, 4, 5 vídeos. Então, não passar aquilo quebrava muito a estrutura da coisa. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ela estava preparada e ela tinha que conseguir. não tinha opção. Ela tinha que conseguir. Ou vai ou vai. Que aí eu puxo um pouco pro lado aqui do corretor. Sim. Bicho, o corretor tem que vender imóvel, cara. Ele Sim. tem que conseguir, senão ferrou. Não vai adiantar ter andado com o cachorro de manhã, não vai ter... Ele tem que vender imóvel, Ele tem porque que com ansiedade ou não, isso é um fato. Né? Então, trazendo um pouco pra isso, a gente não pode se esquecer disso. Só que existem formas e formas de você chegar lá, né? Sim. E tem uma coisa muito importante que, assim, vendas requer energia. Isso é um fato. Para você vender, quando você vê... Ó, um exemplo que eu vou passar para vocês. Você tá numa sala com um monte de gente, né? Um monte de pessoas.
Você vai escutar lá no fundo uma criança chorando, você vai ouvir, parece que ela tá do seu lado. Mas às vezes você não vai escutar uma pessoa que tá do seu lado, um adulto falando. Por que será? Porque a energia da criança é muito maior do que a nossa. A gente vai perdendo nossa força vital com o tempo, né? A gente acaba perdendo. Por questões pessoais, situações da vida, a gente vai meio que... Vamos dizer assim, se a gente não trabalha o lado mental e de mentalidade mesmo, emocional, todos, saúde mental, a gente vai caindo, né? A gente vai amolecendo. E quanto mais você trabalha esse lado, né, de você se superar, porque não deixa de ser uma superação, né? Sim. Você superar, querer aprender, querer buscar conhecimento. Então, a venda em si, você pode estar péssimo, mas no dia, para você vencer numa mesa, você tem que estar com energia mais alta. Isso é fato. Quando a gente tá numa mesa, quem tem energia mais alta vence. Quando a gente tá numa mesa, uma pessoa que tem aquela alegria, não vou falar alegria, mas tá com energia mais alta, pode ser que por dentro ela tá acabada, mas a energia mais alta vence. Sempre a energia mais alta vence. E a venda é igual. Se você tá com energia, você chega para atender com vontade, com tudo, acontece a venda. É natural. Você tem o preparo, mas acontece. Quem tá comprando quer ser convencido, quer acreditar. E a energia, nesse sentido, passa muito isso, né? Só, vou comprar um negócio com ela que tá morrendo aqui na mesa. Não fala, eu não escuto. Enfim, né? Tipo, não traz uma clareza, uma segurança. Não passa confiança. E a gente tá falando de comprar um imóvel, né? Comprar uma garrafinha d'água, né? Sim. Então, assim, cara, você precisa confiar naquilo que tá sendo dito, sentir, cara, ela sabe o que ela tá falando, ela sabe o que eu preciso, né? E qual que é a sua dica, Cecília? Pra você, por uma pessoa que tá num dia ruim, uma corretora, um corretor que está num dia ruim, e ele precisa, é o dia de fechar a venda, como que ele vai lá e ele vira essa persona e com a energia lá em cima e fecha essa venda? Uma das coisas que eu sempre recomendo é fazer aquele, de novo, no ritual, né? Só ensinando os rituais. Não, mas rituais eu falo de ritual que é mais fácil de guardar o nome, né? É você criar, hoje tem muita gente até na internet ensinando, mas isso é real. Tem um livro chamado Miracle Morning, que ensina muito sobre isso, que é bem bacana. Mas o que é? Você, ao amanhecer, você fazer algumas práticas de leitura, de visualização, de repente fazer uma oração, uma meditação. São recursos que você trabalha o cérebro, mesmo que você não esteja bem. São recursos que você acaba trabalhando o cérebro para você ter um dia um pouco melhor. Você começa a liberar muita, eu chamo de dose, dopamina, serotonina, quando você faz todas essas práticas. Então, você já joga muito neurotransmissor no corpo. Então, o seu lado fisiológico começa a melhorar e, automaticamente, você pode não acordar bem, mas você começa a se transformar ao longo do dia. É a mesma coisa de você acordar e falar assim, não tô afim de ir pra academia. Tem pessoas que não gostam de logo cedo ir pra academia bem cedo. Mas tem aquela coisa de você entrar na casa e falar, não vou, mas você entrou... Depois de um tempo, até que tá legal. Depois de um tempo, você já tá, nossa, tô bem. Você sai, né? Por quê? Porque o seu corpo foi impactado com muita liberação de serotonina, dopamina, né? Endorfina, tudo isso. Então, quando você, logo de manhã, começar a fazer algumas práticas, uma pequena meditação, ler alguma coisa, alguns trechos motivacionais, fazer coisas que gosta, uma música, qualquer tipo de situação que você se conhece e começar a fazer essas práticas, que eu falo que é o ritual, não precisa ser 1 hora, 5 minutinhos, 10 vai fazendo. Você começa a fazer esse ritmo, uma pequena oração, cada um vai descobrir o seu lado, né? Eu não quero entrar aqui nem até em questão de religião, mas cada um vai descobrir o seu jeito melhor de fazer isso. São práticas, boas práticas. Logo de manhã, você começa a criar esse hábito, porque a gente precisa criar um hábito, né? Não é só fazer, porque a gente faz um dia, hoje eu não vou fazer, aí você cria um hábito, aí o seu corpo começa a pedir, mais ou menos depois dos 60 dias ele começa a pedir aquilo, e isso começa a mudar, então tem que começar desde já. Não vai ter algum dia, por exemplo, você já tá com sintoma de gripe, vamos dar um exemplo de uma gripe, vamos colocar assim, você já tá com mal-estar em relação ao estômago, uma situação assim, mas você tem que atender o cliente, aquele cliente que você trabalhou 1 mês, como que você vai fazer isso, né? Então, faz um pouquinho disso, de repente se precisar, nesse momento vai precisar realmente tomar um remédio, não tem como, né, também, o ser humano tem o lado, né, mas cuidar muito desse lado da mentalidade, dessa prática todos os dias, para você acordar e começar a ter esse posicionamento de mentalidade mais vencedora, que é real, isso começa o lado fisiológico, porque tem o lado racional mesmo da cabeça, né, de você trabalhar o seu comportamento, entender como você pensa, e tem o lado também de você trabalhar o lado fisiológico, que eu acho que é super importante para o seu corpo aguentar o dia todo. Você vai lidar com o público, você vai lidar com o ambiente. E tem um ambiente, que eu acabei esquecendo de falar, de ambiência, né? Que hoje fala-se muito ambiência. O ambiente impacta muito.
Quando a gente começa a perceber que a gente está num ambiente muito ruim, muito negativo, e não tem como você fugir, buscar, ouvir um som, ouvir uma música, e se isolar um pouco em alguns momentos, ler algum livro bacana. Tem algumas técnicas também que dá pra fazer, e às vezes acontece isso, de você, ou de repente até tá na sua casa e o ambiente não ser legal. Então você vai ter que começar a adotar essas práticas para começar a não filtrar aquilo que tá te fazendo mal. E isso envolve mentalidade também. Bacana demais. Pra quem se interessou no que a Cecília tá falando aqui, o livro aqui no Brasil chama O Milagre da Manhã. Você já leu? Já. É maravilhoso. Já li. E fala bastante disso, de você ter essa rotina, vou chamar de rotina saudável, rotina, né? Porque fala muito do exercício físico e fala também muito de um exercício, uma higienização mental. Isso. Quer dizer, se pra você é escutar música, escute música. Se pra Isso. você é meditar, medite. Isso. Se pra você é fazer uma oração dentro de uma religiosidade, faça. Cada um é cada um, né? Isso. O importante, o exercício também, se é andar de bicicleta, academia, caminhar, Isso. nadar, não importa, né? É mais um lance de criar hábito, de se disciplinar, de cumprir com as suas próprias promessas, né? Eu falei que eu ia fazer, eu fui lá e fiz. Isso. É bem legal, vale a pena nesse sentido. Eu tenho uma última pergunta Ah, tá acabando. pra você. Na verdade, eu queria antes só que você explicasse o que é burnout, porque a gente falou, mas às vezes as pessoas não têm familiaridade com o termo, e muita gente vivencia isso sem nem saber. Então, burnout eu queria só que você desse uma pincelada no que é. Burnout, na verdade, tem muita... Hoje, o que tá acontecendo hoje na área, principalmente de saúde mental, né? A gente vai muito no Google, faz uma busca e fala, eu tô com isso. E não é. Né? Burnout é algo muito mais sério. Burnout, na verdade, é um estresse no limite do limite que a pessoa não consegue nem... Quem tem realmente a crise de burnout mesmo, ela fica paralisada. Então, tem casos, assim, paralisados. Você pode estar no meio do trânsito, o seu corpo para. Até pra gente não banalizar também, né? Pra não banalizar. Não confundir um destressante com isso, né? Porque hoje qualquer coisa é depressão e não é. Às vezes você não tá legal, às vezes você tá triste. Depressão pode ser fases, né? Minha terapeuta Isso. tava falando, eu posso estar depressiva hoje, mas eu não sou uma pessoa depressiva. Eu posso Sim. estar passando por uma fase que eu tô muito triste, que seja Sim. até uma depressão, mas não significa que eu sou depressiva, significa que eu estou vivendo uma depressão. Claro. E é normal. Um luto, uma situação ruim, né? Sim. E inclusive, luto a gente tem. A gente aborda muito quando as pessoas morrem, né? Mas tem vários tipos de luto. São vários términos, né? Vários términos Lutos são profissionais, que a de gente relacionamentos, isso, né? Amizade, a gente não Sim. trabalha esse lado, né? Você sai do emprego, vai para outro, mas você não trabalha o luto, né? Às vezes você não tá legal. Então, o ser humano é algo muito complexo. E o burnout, hoje, ele só é diagnosticado através de um terapeuta mesmo, de um psicólogo, né? Um psiquiatra também. Por quê? Porque ele tem que passar por um teste, tem que entender. Não é algo tão fácil de ser diagnosticado, mas é um nível de estresse muito alto que afeta todo o corpo, né? É um nível muito perigoso até, né? Da pessoa ter um burnout de verdade. Então, trava tudo. E aí ele não pode trabalhar, ele tem que evitar estresse. E como, né, hoje, nos dias atuais, como não ter estresse, né? Sim. Então você imagina o estado que você chega. E o nosso corpo, ele também tem o lado da água, né? A gente acabou nem falando. Mas assim, o nosso corpo, ele é 80%, né? 90% água. Então tem todo esse... é um complexo muito grande. Quando você começa a falar de corpo humano, a gente pode ficar aqui horas falando, né? Então tem que ter esse lado também de cuidar, de tomar bastante água, né? Por causa de energia. Não, porque faz diferença mesmo. Tipo, Muita. dor de cabeça, enxaqueca. Isso, muita. Então, assim, o burnout é algo que tem que tomar muito cuidado. Hoje tem muita gente se autodiagnosticando. Isso é um perigo. Porque aí, tipo, você pode até ter, né? A gente começa a achar que tem, começa a acreditar que tem. Mas é um nível de estresse muito alto que chega a ser patológico e a pessoa tem que parar tudo. É como se fosse, não vou falar que é uma doença, que é um infarte, mas é quase o caminho de uma futura doença, porque vem outras junto. E antes não era falado, né? Então tinha gente que continuava seguindo a vida nesse nível de estresse bizarro. Isso. É muito ruim. Eu acho que tudo é como se fosse, a cultura ela é tipo um pêndulo, né? Isso. Então, antes ninguém falava sobre, agora todo mundo tem. Mas a gente vai encontrar um equilíbrio. Eu prefiro todo mundo ter do que ninguém ter. Ninguém ter é muito ruim. Então, mas é uma coisa que a gente tá se falando muito, tem se falado muito em empresas. A gente vai entrar em Setembro Amarelo agora. Isso. Então é um tema muito legal. Minha pergunta final é: alta performance. Pessoas que falam sobre alta performance. Você acha que é mais motivacional, que faz mais bem, ou que trazer essa cultura da alta performance, como é hoje no mercado imobiliário, é prejudicial?
faz mal. Tem que tomar um certo cuidado em relação à alta performance, porque ela é muito confundida. A alta performance, ela não é você ir no limite do trabalho que pode dar um burnout. Eu tenho que estar o tempo todo num lugar só, porque isso é muito cultura do mercado imobiliário. Tem que trabalhar todos os dias, que a gente estava falando até de redes sociais. Tem que trabalhar todos os dias, tem que tá toda hora ligado. A produtividade a todo custo. Né? A produtividade a todo custo. A produtividade, ela tem que ser inteligente. A produtividade tem que ser inteligente. Você consegue ter uma inteligência em relação à sua produtividade, o seu planejamento e ter dias de desconexão. Né? Então, a alta performance voltada muito para esse lado de estar sempre online, sempre ligado, é prejudicial. Ela pode virar uma doença. Mas existe alta performance porque vendas precisa de alta performance. A gente precisa ter um competidor para você vender, ou até quando você monta um negócio. Você tem que ter um concorrente, porque você não sabe se o seu negócio está indo bem. Né? Às vezes a gente fala do Oceano Azul, lindo, só que se você não tiver um concorrente, você não sabe se aquele negócio está indo bem. Você tem que ter um parâmetro, você tem que ter a métrica. Então, quando você começa com alta performance e falar sobre isso, né, que todo mundo fala, vai muito para esse lado motivacional. Legal, tem que ser. Só que o motivacional, a gente entra naquilo que a gente estava falando agora há pouco. Não é todo dia que você acorda, hoje eu tô bem, dia lindo, parabéns, que sol lindo. Não é, o motivacional você cria, você treina. O mais importante é você ter disciplina, você colocar um planejamento, falar onde você quer chegar, ter uma meta, ter uma visualização, onde eu quero estar, se autoconhecer, ter uma autorresponsabilidade. Então, alta performance, ela envolve outras coisas, é se superar. É muito mais esse lado de se superar, mas envolve a mentalidade de autoconhecimento. Envolve produtividade, sim, mas a produtividade inteligente, baseada em métodos, baseado em planejamento, para você saber o que você está fazendo. Sim. Não adianta você fazer um negócio, eu tenho alta performance, não é, isso é ilusão. A alta performance mesmo, quando você quer, é ter uma meta definida, onde eu quero chegar, e ter um deadline. Isso é importante. Porque as pessoas vão e não sabem para onde estão indo. Parece que elas vão cair numa ribanceira. Você tem uma... vamos lá, não é? Vamos lá, né? Quando você tem um deadline, você fala, eu vou criar isso e eu vou finalizar aqui, vai se encerrar esse ciclo. Aí sim você começa a ver que aquilo é muito mais inteligente, sim, e é muito mais produtivo. Muito legal. E eu acho que fica aí também para as imobiliárias, para as empresas, saberem que isso é um tema que não tem mais como escapar. Especialmente no mês que a gente está entrando. Inclusive, esse episódio vai ao ar em setembro. Então, é um tema muito legal a gente ter discutido. E faz parte do mercado imobiliário. Não tem mais como dividir. Então, imobiliárias, atentem-se. É importante, você não sabe o que as pessoas estão passando. E até mesmo como você cobra essa alta performance. Às vezes, não é uma alta performance. Às vezes, você está, talvez, levando uma pessoa para um lugar muito ruim. Então, é muito importante que as imobiliárias e as empresas também tenham esse respaldo e tenham esse carinho pelo corretor. A gente sabe que muitas já estão nesse lugar, inclusive você está fazendo mentoria, tem treinamentos, tem algumas que já estão caminhando. E tem outras que podem começar e devem começar, né? Mas muito obrigada, Cecília, pelo seu tempo. Obrigada. Isso aí, brigadíssimo por ter vindo, foi muito legal. Assunto fundamental pra gente falar nesse mercado. E obrigado, espero que você tenha gostado do papo também. Eu que agradeço, eu tô muito feliz por poder falar esse tema, porque é um tema que não é todo mundo que aceita, né? Que hoje não quer falar muito disso, né? E a gente precisa cuidar do ser humano, porque mercado imobiliário depende de duas pessoas. Não só o comprador, como o corretor de imóveis que faz o negócio. É um ecossistema que é de pessoas, né? Com certeza. Então eu quero agradecer essa oportunidade, que é muito legal vocês estarem mostrando esse ecossistema maravilhoso para o nosso mercado. A gente agradece. Fico muito feliz. Cecília, você quer deixar uma mensagem para os corretores, para as imobiliárias que estão te vendo? Eu quero deixar o meu recado, que é o seguinte: cuidem sempre da sua mentalidade, da sua saúde mental, principalmente, porque eu tenho certeza que o fator determinante do sucesso é o autoconhecimento e principalmente saber para onde vocês estão indo. A alta performance, ela acontece naturalmente. E o ser humano é o ponto mais principal de toda a história, porque a jornada é sua. E daqui a pouco você vai olhar para trás e vai agradecer tudo isso. Caramba, olha! Show de bola, hein? Gente, não tem nem o que falar depois disso. Brigadão. Até o próximo episódio. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar com todo mundo que precisa saber disso. E agora um brinde! O meu brinde! Ei. Obrigada, Cecília. Obrigada. Tchau, tchau.